eu descobri a gravidez depois de um ano que eu e meu marido, a gente tinha acabado de voltar da Alemanha. Nós moramos na Alemanha por 2 anos e meio, mais ou menos. E aí, depois de um ano que a gente estava no Brasil de volta, eu descobri que estava grávida. E foi uma surpresa, porque o meu marido tinha um problema para engravidar, que já tinha para ter filho, na verdade, que já tinha sido diagnosticado, né? E então o médico já tinha dito que de uma forma natural seria muito difícil, que talvez a gente tivesse que partir para algum método artificial, enfim. Eu estava fazendo um curso de especialização em São Paulo, então assim, eu estava com a minha vida e minha cabeça totalmente voltadas para outra coisa. Só que quando a gente voltou da Alemanha, a minha médica ginecologista, que é obstetra também, ela é antroposófica e ela passou um remédio antroposófico que ajudaria a regular e equilibrar o organismo como um todo, e ela passou para o meu marido para uma questão mais de vitalidade. E ela disse: olha, Lívia, isso pode ajudar na questão da fertilidade dele, mas isso não vai ser de uma hora para outra e nem é um tratamento para, né, ter filhos e engravidar, enfim. Mas ele começou a tomar e a gente continuou tranquilo, enfim. A gente não se prevenia, porque como tinha a questão do problema dele, então a gente estava tranquilo. Só que a minha menstruação começou a atrasar, e eu tava tão, assim, com a cabeça desconectada disso, que eu achei que pudesse ser alguma coisa relacionada à minha saúde. Porque na Alemanha eu tinha emagrecido muito, minha alimentação tava muito ruim. Então eu achei que de repente pudesse ser uma anemia que tava afetando o meu ciclo e tal, e por isso a menstruação tava atrasada. E ele falou: meu, por que você não pensa que você pode estar grávida, né? Por que você tá associando com uma doença e não com uma coisa boa? Eu falei: porque não ia acontecer assim, né? Aí eu fiz o teste, deixei na pia do banheiro e fui pra sala. E falei: Cá, vai lá, você vai ver o teste, porque eu não tenho coragem de olhar. Aí a gente foi pro banheiro, ele pegou o teste, eu não olhei, e ele falou assim: deixa eu ver a bula aqui, o que diz, né? E aí ele falou 2 risquinhos, significa... Aí a hora que ele falou isso e me mostrou, eu dei um apagão, assim, por alguns, sei lá, meio segundo talvez, mas eu meio que desmaiei um pouquinho, assim, voltei. E aí a gente se abraçou e a gente começou a chorar. Começou a chorar muito. E era um choro de alegria, porque tinha conseguido de uma forma natural, que a gente não imaginava, mas era um choro de susto também, de medo e de incerteza, né? Porque não sabia o que seria dali em diante. Aí nessa semana eu marquei de ir na médica, fiz o exame de sangue, confirmei tudo certinho, fui na médica. Contar pra minha mãe foi muito emocionante, assim, era um momento que eu tava esperando muito. Eu tava muito ansiosa por ter o amparo dela ali comigo. Eu senti que tinha tirado uma coisa de mim e eu sabia que eu tava contando com ela. Então foi assim, depois que eu contei pra minha mãe, parece que eu dei uma respirada. A minha ficha caiu de que eu seria mãe de verdade. Eu confesso que demorou um pouco, assim, eu acho que foi quando eu senti a Malu mexendo pela primeira vez. Quando a barriga já estava aparecendo mais e eu senti uma cosquinha, uma coisinha diferente assim na barriga. Uma sensação única, que eu não sabia direito o que era. Eu até achava que era gases. Mas aí eu falei: gente, não é. E aí nesse momento eu me toquei de que eu tava gerando uma vida, de que tinha uma pessoa ali dentro e de que eu seria mãe. Acho que foi nessa hora. O parto foi um momento nosso. Eu e o Carlos só. E a nossa equipe, né? A doula, a obstetra e foi um momento nosso, ficamos só nós dois, ele me acompanhou o tempo todo. A gente demorou, depois que a Malu nasceu, ela logo veio mamar, né? Eu já amamentei. Depois eu fui pro quarto e depois eu acho que amanhecer no dia por volta de umas 7 da manhã, que eu liguei pra minha mãe, liguei pra minha irmã, ele ligou pros pais dele e aí a gente contou
que a Malu tinha nascido. Então a gente quis preservar mesmo um pouco esse momento, né? Os primeiros dias em casa, eles foram um pouco difíceis. Eu não me sentia confortável naquela situação. Eu demorei a conseguir acolher a Malu no que ela precisava naqueles primeiros dias. Eu chorava muito, eu sentia uma tristeza muito profunda. Eu não conseguia me sentir feliz de estar com a minha filha em casa. E foi nessa hora que eu percebi que precisava de ajuda. Liguei para minha médica e ela me indicou uma psicóloga especializada em pós-parto, em puerpério. E ela foi em casa e eu lembro que foi uma luz, assim, porque eu tava muito, muito mal, muito perdida, muito cansada. Eu tava muito cansada fisicamente por conta do parto todo, eu tava cansada psicologicamente por conta de todas as transformações, meu corpo tava. A minha cabeça não tava entendendo o que estava acontecendo. E aí, quando a psicóloga foi em casa, eu tive uma conversa com ela, essa primeira conversa, eu consegui me tranquilizar um pouco e entendendo e compreendendo tudo aquilo que estava acontecendo ao meu redor e aquilo que, de novo, que estava me demandando, né? O que me fez enxergar todas essas questões da maternidade foi a psicóloga. Ela tem um papel muito importante nesse momento. Mas é claro que eu tenho o apoio da minha família. Minha mãe é uma figura muito presente. Meu marido é uma figura muito presente, uma pessoa que eu posso contar e que me ajuda sempre nessa questão. Então, assim, eu tenho uma rede que me ajuda. A relação com a minha mãe é uma relação muito forte. E eu vejo na Malu hoje que nós duas estamos construindo uma relação de parceria também, né? Então, assim, quando eu olho para a Malu, eu vejo que daqui a um tempo, ou até já, a gente estabelece essa companhia uma para outra, essa troca entre nós, ainda que ela seja uma bebê, ela entende muita coisa. E assim, o meu desejo é que eu e ela, que nós duas tenhamos uma relação como eu tenho com a minha mãe hoje, que é de muita cumplicidade, de muita confiança. E eu queria muito que minha filha sentisse isso também. True.